Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em paz, guardados na proteção do nosso Senhor. Daniel, deixa um recadinho já para os nossos Deixa o amigos. like, ative o sininho e se inscreva no canal. É isso aí, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para cada vez que a gente fizer uma nova publicação, vocês vão receber um alerta automaticamente, tá bom? E dá o like dizendo se gostou do vídeo, se quiser deixar alguma sugestão, talvez até pedir alguma história para que a gente conte, a gente estará à disposição aqui para trazer uma história que vocês sugerirem também. Então hoje nós vamos dar continuidade à história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos de quando Jesus Cristo havia feito 12 anos de idade, estava ali no templo sendo provado, e hoje nós vamos falar da tentação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava se preparando para então iniciar o seu ministério, ministério esse doloroso, árduo, que ele haveria de morrer, mas que ele haveria também de ressuscitar em resgate a todos nós, cravando ali na cruz o pecado de toda a humanidade. Então o texto de referência hoje está aqui no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4. Eu vou ler parte do texto e a gente segue comentando um pouco dessa passagem. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero perguntar para o Daniel, quantos dias, Daniel, você já ficou sem comer? Você já ficou mais de um dia sem comer? Não, Não. Quantos dias você acha que conseguiria ficar sem comer? no máximo um dia. No máximo um dia, olha só. Jesus Cristo ficou quantos dias? 40. 40 dias. Imagina que fome, né? Porque apesar dele ser o filho de Deus, ele também era homem. Então ele deve ter sentido uma grande fome. Mas ele jejuou no intuito de abdicar da carne para que ele pudesse focar simplesmente no espírito, na conexão, na relação, na intimidade dele com o Pai, com o próprio Deus. E o texto diz que após esses 40 dias, o dia que Deus preparou ali para que Jesus Cristo ele tivesse realizando esse tempo de intimidade com o Pai, então quem aparece, né? Quem apareceu para tentar Jesus Cristo, Daniel? Quem apareceu pra tentar Quem provocou Jesus Cristo depois de 40 dias? um pecado? O diabo, Satanás, né? Então o texto diz que Satanás ele apareceu para Jesus Cristo e fazendo algumas provocações, vocês imaginam. Depois de 40 dias sem comer, aparece então Satanás tentando Jesus exatamente nesse ponto, dizendo para ele: se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo então fala para ele: nem só de pão viverá todo homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E Satanás, não desistindo, ele tenta de outra forma, elevando Jesus Cristo até o pináculo ali do templo e dizendo para ele, já que é o Filho de Deus, pula daqui de cima e que seus anjos eles vão te acolher. E Jesus Cristo mais uma vez responde que não devemos tentar ao nosso Deus. Então mais uma vez Satanás leva Jesus Cristo a um monte bem elevado, mostrando todos os reinos da terra e dizendo para ele: se você se prostrar diante de mim, se você me adorar, eu te darei tudo isso. E aí Jesus Cristo responde para ele: somente ao teu Deus, teu único Deus, prestará culto. Sai daqui, Satanás. E aí então Jesus Cristo, espantando ali Satanás, diz o texto que imediatamente apareceram os anjos do Senhor e fizeram o que, Daniel? Os anjos, eles serviram, né? Eles serviram. Jesus Cristo estava com fome. Então ele não precisou transformar a pedra em pão. Jesus Cristo mandou os anjos descerem e servir o seu próprio filho. Então olha só que bênção, né? Jesus Cristo se preparando, Satanás vem provocá-lo. Jesus Cristo supera ali todas aquelas provocações e Deus manda então os seus anjos servir o seu filho amado.
E essa história vem nos trazer essas lições que nós aqui passamos, né? Mostrando que muitas vezes a gente foca muito as nossas ações no desejo da carne, no prazer da carne, e muitas vezes é necessário que a gente faça o jejum, que a gente busque um tempo de intimidade com Deus, que a gente saiba que nem só de pão vive o homem, mas a gente se alimenta da palavra de Deus. Então, coloque isso na sua rotina, que você tenha tempo de intimidade com Deus. Mas Jesus também nos ensina que nós não devemos tentar o nosso Deus, não devemos provocar o nosso Deus com qualquer coisa, né? Por mais que Deus tenha autoridade e poder para fazer algumas coisas, a gente não deve ficar provocando nessas questões. E como último ponto, somente ao nosso Deus Criador, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador e ao nosso querido Consolador, o Espírito Santo, somente a essa triunidade, ao Deus Trino, nós devemos culto, somente a Ele, nenhum outro Deus. Então que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu reforço, se inscreva no nosso canal para que a gente possa compartilhar com vocês mais histórias da Bíblia. Deixo um abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!